Conceitos iniciais e evolução da auditoria governamental. Conceito: avaliação independente e objetiva das atividades governamentais, visando conformidade com critérios estabelecidos. Verificação da conformidade com normas legais e regulamentares. Análise da eficiência, eficácia e economicidade das ações governamentais. Evolução. Início. Controle básico de receitas e despesas. 2. Expansão. Inclusão de auditorias de desempenho e operacionais. 3. Modernidade. Uso de tecnologias avançadas e foco em transparência e accountability. A auditoria externa, ou independente, é conduzida por um profissional que não integra a estrutura da entidade auditada, o que garante um elevado grau de independência. Trata-se de um serviço de natureza periódica prestado por profissional habilitado, com o objetivo principal de emitir uma opinião técnica sobre as demonstrações contábeis, fornecendo segurança aos usuários quanto à fidedignidade dessas informações. Já a auditoria interna tem como propósito agregar valor e aprimorar os processos e operações da entidade. Por meio de avaliações sistemáticas, o auditor interno busca oportunidades de melhoria, como, por exemplo, ajustes logísticos que reduzam custos operacionais, mudanças em procedimentos que aumentem a eficiência de atividades, aperfeiçoamentos em sistemas que previnam riscos, como ataques cibernéticos. Independentemente do tipo, a auditoria envolve sempre a comparação de um fato com um critério previamente estabelecido, que pode estar previsto em normas legais, decretos, regulamentos internos ou manuais técnicos. Exemplos: quando um auditor do TCU analisa o balanço patrimonial da ANEEL, ele o faz confrontando os dados apresentados com os critérios definidos nas normas contábeis aplicáveis. Essa análise pode se caracterizar como auditoria financeira ou auditoria de conformidade, dependendo do escopo estabelecido. Auditoria interna x auditoria externa. A principal distinção entre auditoria interna e externa está na vinculação do auditor com a entidade auditada. Auditoria interna. Objetivo: melhorar operações e processos internos. Foco: avaliação de riscos, controle interno, governança e compliance. Realizada por auditores dentro da própria organização, seja como funcionário de uma empresa privada ou como servidor público. A autonomia do auditor interno deve ser preservada, apesar da posição funcional. No setor privado, costuma estar vinculado diretamente ao conselho de administração, especialmente em sociedades anônimas. No setor público, o auditor interno geralmente atua nas controladorias do Poder Executivo ou em unidades de controle interno dos poderes legislativo e judiciário. Auditoria externa. Objetivo: fornecer uma visão independente para partes externas. Foco: verificação das demonstrações financeiras e conformidade com leis e regulamentos. Realizada por entidades externas ou firmas independentes da estrutura da entidade auditada. No setor privado, o auditor externo é conhecido como auditor independente, geralmente formado em contabilidade e responsável por emitir opinião técnica sobre as demonstrações financeiras da empresa. No setor público destacam-se dois tipos: o auditor fiscal, voltado à fiscalização da arrecadação de receitas públicas, o auditor de controle externo, vinculado a tribunais de contas, cuja atuação se concentra na fiscalização da gestão dos recursos públicos, especialmente nas despesas. Decore, Audi. Tora Interna Auditoria Independente e Externa Func. Ionário da Empresa Profissional Independente ESON. E dos controles operacionais Recomendações Exame das Demonstrações Financeiras RELA. Tório. Menor grau de independência. Responsabilidade trabalhista. Trabalho contínuo. Maior grau de independência. Responsabilidade profissional civil e criminal. Trabalho periódico pontual. Classificação de auditoria prevista na Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle Interno, atual Controladoria Geral da União, número janeiro de 2001. Objetivo do auditor:
Objetivo do auditor: obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Também são objetivos do auditor: 1. Expressar sua opinião sobre se as DCS foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. 2. Apresentar relatórios sobre as DCS e comunicar-se como exigido pelas NBC-TA, em conformidade com as suas constatações. Sinal de alerta nos casos em que não for possível obter segurança razoável e a opinião com ressalva no relatório for insuficiente. As NBC-TAs requerem que o auditor se abstenha de emitir sua opinião ou, quando for possível de acordo com lei ou regulamento aplicável, renuncie ao trabalho. Sinal de alerta: cuidado para não confundir o objetivo do auditor com o objetivo da auditoria. Objetivo da auditoria: aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as DCS foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. NBC-TA, estrutura conceitual. Sinal de alerta: NBC-TA, estrutura conceitual. É emitida apenas com o intuito de facilitar o entendimento dos elementos e objetivos dos trabalhos de asseguração. Não é uma norma e, por conseguinte, não estabelece nenhum requisito, nem princípios básicos ou procedimentos essenciais, para a realização de auditorias, revisões ou outros trabalhos de asseguração. 2. Esta estrutura não é uma norma e, por conseguinte, não estabelece nenhum requisito, nem princípios básicos ou procedimentos essenciais, para a realização de auditorias, revisões ou outros trabalhos de asseguração. Um relatório de asseguração não pode, portanto, afirmar que o trabalho foi conduzido de acordo com esta estrutura, devendo se referir às normas de asseguração aplicáveis. As normas de asseguração possuem objetivos, requerimentos, aplicações e outros materiais explicativos, introduções e definições que são consistentes com esta estrutura e devem ser aplicados em auditorias, revisões e outros trabalhos de asseguração. Elementos do trabalho de asseguração: a relação de três partes envolvendo o auditor independente, a parte responsável e os usuários previstos. B. Objeto apropriado. C. Critérios aplicáveis. D. Evidências apropriadas e suficientes. E. Relatório de asseguração escrito no formato apropriado ao trabalho de asseguração razoável ou de asseguração limitada. Critérios adequados apresentam as seguintes características: a relevância. Critérios relevantes resultam na informação do objeto que auxilia a tomada de decisões dos usuários previstos. B. Integralidade. Critérios são plenos quando a informação do objeto preparada de acordo com eles não omite fatores relevantes que poderiam se esperar, razoavelmente, que afetem decisões dos usuários previstos feitas com base nessa informação. Critérios plenos incluem, quando relevantes, referências para apresentação e divulgação. C. Confiabilidade. Critérios confiáveis permitem a mensuração ou avaliação consistente de determinado objeto, incluindo, se relevante, apresentação e divulgação, quando usadas em circunstâncias similares por auditores independentes diferentes. D. Neutralidade. Critérios neutros resultam em informação do objeto que está livre de tendências como apropriado nas circunstâncias do trabalho. E compreensibilidade. Critérios compreensíveis resultam em informação do objeto que pode ser compreendida pelos usuários previstos. Independência. Capacidade que a entidade tem de julgar e atuar com integridade e objetividade, permitindo a emissão de relatórios ou pareceres imparciais em relação à entidade auditada, aos acionistas, aos sócios, aos cotistas, aos cooperados e a todas as demais partes que possam estar relacionadas com o seu trabalho. Sinal de alerta: o auditor deve identificar as ameaças à independência, avaliar a importância destas e, quando necessário, aplicar salvaguardas para eliminá-las ou reduzi-las a um nível aceitável, salvo quando as ameaças forem claramente insignificantes. Definições NBC-TA 200. Definições importantes. As bancas costumam tentar fazer confusão com os conceitos abaixo, fique atento. ES.
Estrutura de relatório financeiro aplicável. Estrutura de relatório financeiro adotada pela administração e, quando apropriado, pelos responsáveis pela governança na elaboração das demonstrações contábeis, que é aceitável em vista da natureza da entidade e do objetivo das demonstrações contábeis ou que seja exigida por lei ou regulamento. ES. Estrutura de apresentação adequada é utilizada para se referir a uma estrutura de relatório financeiro que exige conformidade com as exigências dessa estrutura e segunda, reconhece explícita ou implicitamente que para conseguir a apresentação adequada das demonstrações contábeis, pode ser necessário que a administração forneça divulgações além das especificamente exigidas pela estrutura, ou reconhece explicitamente que pode ser necessário que a administração se desvie de uma exigência da estrutura para conseguir a apresentação adequada das demonstrações contábeis. Espera-se que tais desvios sejam necessários apenas em circunstâncias extremamente raras. Estrutura de conformidade, compliance, é utilizada para se referir a uma estrutura de relatório financeiro que exige a conformidade com as exigências dessa estrutura, mas não reconhece os aspectos contidos em I e segunda, acima. Evidência de auditoria são as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões em que se baseia a sua opinião. A suficiência das evidências de auditoria é a medida da quantidade da evidência de auditoria. A adequação da evidência de auditoria é a medida da qualidade da evidência de auditoria. Informação contábil histórica, expressa em termos financeiros em relação a uma entidade específica, derivada principalmente do sistema contábil da entidade, a respeito de eventos econômicos ocorridos em períodos passados ou de condições ou circunstâncias econômicas em determinada data no passado. Demonstrações contábeis, representação estruturada de informações financeiras históricas, incluindo divulgações, com a finalidade de informar os recursos econômicos ou as obrigações da entidade em determinada data no tempo ou as mutações de tais recursos ou obrigações durante um período de tempo em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. Distorção, diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação de uma demonstração contábil relatada e o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação que é exigida para que o item esteja de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, podem originar-se de erro ou fraude. Premissa, relativa às responsabilidades da administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, com base na qual a auditoria é conduzida. A administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança, tenham conhecimento e entendido que eles têm as seguintes responsabilidades, fundamentais para a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria. Pela elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo quando relevante sua apresentação adequada. Pelo controle interno que os administradores e, quando apropriado, os responsáveis pela governança, determinam ser necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis que estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, por fornecer ao auditor. Há acesso às informações que os administradores e, quando apropriado, os responsáveis pela governança, tenham conhecimento que sejam relevantes para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis como registros, documentação e outros assuntos. B. Quaisquer informações adicionais que o auditor possa solicitar da administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança para o propósito da auditoria. E C. Acesso irrestrito àqueles dentro da entidade que o auditor determina ser necessário obter evidências de auditoria. Sinal de alerta: julgamento profissional. Aplicação do treinamento, conhecimento e experiência relevantes, dentro do contexto fornecido pelas normas de auditoria, contábeis e éticas, na tomada de decisões informadas a respeito dos cursos de ação apropriados nas circunstâncias do trabalho de auditoria. Sinal de alerta: ceticismo profissional. É a postura que inclui uma mente questionadora e alerta para condições que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude e uma avaliação crítica das evidências de auditoria.
Incluir estar alerta a evidências de auditoria que contradigam outras evidências obtidas. Informações que coloquem em dúvida a confiabilidade dos documentos e respostas a indagações a serem usadas como evidências de auditoria. Condições que possam indicar possível fraude, circunstâncias que sugiram a necessidade de procedimentos de auditoria, além dos exigidos pelas NBCS. Asseguração razoável. É no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, nível alto, mas não absoluto, de segurança. Obtido quando o auditor reúne evidência apropriada e suficiente. Reduz o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo. Quando não for possível obter segurança razoável, se a opinião com ressalva no relatório do auditor for insuficiente para atender aos usuários das demonstrações contábeis, as NBCs requerem que o auditor se abstenha de emitir sua opinião ou renuncie ao trabalho, conforme permitido por lei ou regulamentação aplicável. Não foi possível obter segurança razoável. Mas opinião com ressalva não é suficiente. O auditor deve se abster de emitir sua opinião, ou 2. O auditor deve renunciar ao trabalho, se permitido por lei ou regulamentação aplicável. As NBCs exigem que o auditor obtenha segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estejam livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraudes ou erro. Não se exige segurança absoluta, pois existem limitações inerentes à auditoria. Risco de auditoria. Risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as DCS contiverem distorção relevante. Não inclui o risco de que o auditor possa expressar uma opinião de que as DCS contêm distorção relevante quando esse não é o caso. Este risco geralmente é insignificante. O risco de auditoria é um termo técnico relacionado ao processo de auditoria. Ele não se refere aos riscos de negócio do auditor. Risco de detecção. Risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir os riscos de auditoria a um nível aceitável não detectem uma distorção. Pode ser reduzido, mas nunca eliminado. É uma função da eficácia do procedimento de auditoria e de sua aplicação pelo auditor. Risco de distorção relevante. Risco de que as DCS contenham distorção relevante antes da auditoria. Este risco é composto pelo risco inerente e risco de controle. Sinal de alerta. Os riscos de distorção relevante no nível da afirmação são avaliados para que se determine a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria necessários para a obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente. Sinal de alerta. O risco inerente é mais alto para algumas afirmações e classes relacionadas de transações, saldos contábeis e divulgações, como para cálculos complexos ou contas compostas de valores derivados de estimativas contábeis sujeitas à incerteza significativa de estimativa. Sinal de alerta. Circunstâncias externas que dão origem a riscos de negócios podem influenciar o risco inerente. Instrumentos de fiscalização. ISAI 100 nascem princípios de auditoria no setor público. Propósito e aplicabilidade. As EFS devem declarar quais normas elas aplicam na execução de suas auditorias, e essa declaração deve ser acessível para os usuários dos seus relatórios. Uma EFS somente pode declarar que as normas que ela desenvolveu ou adotou são baseadas ou são consistentes com os princípios das ISAI quando elas estiverem em conformidade plena com todos os princípios relevantes das ISAI 100, 200, 300 e 400. As auditorias podem ser realizadas em conformidade tanto com as ISAI como com normas provenientes de outras fontes, desde que não haja contradições. Nesses casos, deve ser feita referência tanto às ISAI como às outras normas. A auditoria do setor público pode ser descrita como um processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidências para determinar se as informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis. Tipos de auditoria do setor público. Financeira. Foca em determinar se a informação financeira de uma entidade é apresentada em conformidade com a estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório aplicável. Operacional.
Foca em determinar se intervenções, programas e instituições estão operando em conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento. De conformidade. Foca em determinar se um particular objeto está em conformidade com normas identificadas como critérios. As EFS podem realizar auditorias ou outros trabalhos sobre qualquer tema relevante que diga respeito às responsabilidades de gestão e de governança e ao uso apropriado de recursos e bens públicos. Podem também realizar auditorias com escopo ampliado, incorporando aspectos financeiros, operacionais ou de conformidade. Elementos. Tipos de trabalho. 3 partes: auditor, parte responsável e usuários previstos. Objeto: informação, condição ou atividade que é mensurada ou avaliada de acordo com certos critérios. Critérios: são as referências usadas para avaliar o objeto. Informações sobre o objeto: resultado da avaliação ou mensuração do objeto de acordo com os critérios. Tipo de auditoria: objeto e informação do objeto. Financeira: posição financeira, desempenho, fluxo de caixa ou outros elementos apresentados em demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras. Operacional: definido pelos objetivos e questões de auditoria, programas específicos, entidades, fundos, atividades, situações encontradas, etc. Informações financeiras ou não sobre esses elementos. Conformidade: definido pelo escopo da auditoria, atividades, transações financeiras ou informações. Declaração de conformidade com uma estrutura de relatório estabelecida e padronizada. Tipos de auditoria. Auditoria de conformidade. NAS 400. Auditoria operacional. NAS 300. Auditoria financeira. NAS 200. Objetivo: verificar se há conformidade com normas, leis e regulamentos. Avaliar a economicidade, eficiência e efetividade das ações governamentais. Aumentar a confiabilidade nas demonstrações financeiras. Foco principal: legalidade e legitimidade. Desempenho e aperfeiçoamento da gestão. Apresentação adequada e fidedigna das informações financeiras. Abrangência, escopo: atividades, transações, atos administrativos e normas. Exemplos: avaliação da legalidade de atos, licitações, contratos, uso de recursos. Programas, ações, políticas públicas. Exemplos: avaliação de políticas públicas, programas sociais, ações de governo. Demonstrações financeiras, registros e controles contábeis. Exemplos: avaliação das contas anuais, relatórios financeiros e uso de recursos. Princípios analisados: legalidade principal e legitimidade, dependendo do contexto. Economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e outros como ética, equidade. Conformidade com normas contábeis, princípios de contabilidade, NBCS e legislação. Métodos, abordagens, procedimentos voltados à detecção de descumprimento normativo. Abordagem mais flexível, analítica e multidisciplinar. Procedimentos contábeis e técnicos padronizados. Relatório final pode variar, opinião padronizada ou conclusões extensas. Relatório analítico e argumentativo com recomendações. Relatório com opinião técnica sobre a fidedignidade das demonstrações. Formato das conclusões: conclusões sobre conformidade, pode resultar em sanções ou encaminhamentos jurídicos. Recomendações para melhoria da gestão. Opinião sobre se há ou não distorções relevantes nas informações financeiras. Participação do auditado pontual, principalmente para fornecimento de dados. Colaboração contínua e construtiva ao longo de todo o processo. Colaboração para esclarecimento de dados e documentos contábeis. Julgamento e responsabilização.
pode levar à responsabilização, aplicação de sanções e medidas legais. Foco em melhoria da gestão sem caráter sancionador. Pode gerar alertas sobre irregularidades financeiras, mas sem aplicar sanções diretas. Princípios. Fonte: Nascem, https://nas.irbontas.org.br/. Ceticismo e julgamento profissional. Ceticismo profissional: manter distanciamento e uma atitude questionadora para avaliar evidências. Julgamento profissional: aplicação coletiva de conhecimentos, habilidades e experiência na auditoria. Devido zelo: planejar e executar auditorias diligentemente. Materialidade. Relevância: questão materialmente relevante pode influenciar decisões dos usuários. Documentação de auditoria. Inclui estratégia e plano de auditoria, procedimentos, evidências, resultados, conclusões e raciocínios. Detalhamento: para permitir compreensão por outro auditor experiente, sem nenhum conhecimento prévio da auditoria sobre a natureza, a época, o escopo e os resultados dos procedimentos executados, a evidência de auditoria obtida, o raciocínio por trás de todas as questões relevantes e as respectivas conclusões. Trabalhos de asseguração limitada. Nível de asseguração mais baixo que o razoável, resultando em uma conclusão negativa. Exemplo: nada chegou ao nosso conhecimento para nos fazer acreditar que as demonstrações financeiras não foram adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes. Não são atualmente cobertos pelas ISAs sobre auditorias financeiras. Planejamento de auditoria. Operacional: estabelecer um cronograma, a natureza, a época e a extensão dos procedimentos. Durante o planejamento, os auditores devem designar os membros de suas equipes de modo apropriado e identificar outros recursos que possam ser necessários, tais como especialistas na matéria. Estratégico: definir o escopo, os objetivos e a abordagem. Objetivos: referem-se àquilo que a auditoria pretende alcançar. Escopo: objeto e critérios que os auditores utilizarão para avaliar e relatar acerca do objeto, e está diretamente relacionado com os objetivos. Abordagem: descreverá a natureza e extensão dos procedimentos a serem aplicados para reunir evidências de auditoria. Relatórios de auditoria. Forma longa: detalhes sobre escopo, achados, conclusões, efeitos e recomendações. Forma curta: condensado e padronizado. Opinião de auditoria. Pode ser modificada ou não modificada. Modificações: qualificada, exceto por itens relevantes, mas não generalizados. Adversa: desvios ou distorções relevantes e generalizados. Abstenção: incerteza ou limitação de escopo relevante e generalizada. ISAI 30, Código de Ética das Entidades Fiscalizadoras Superiores, EFS, objetivo: promover a confiança pública nas EFS e garantir a credibilidade e legitimidade de suas ações. Fornecer princípios e valores éticos para orientar o comportamento das EFS e de todo o seu pessoal, aplicável a todos os integrantes da EFS, efetivos, contratados, membros colegiados, dirigentes, etc. Abordagem geral. O código é baseado em princípios, não se limita a normas específicas. Cada EFS pode adaptar seu próprio código, desde que seja pelo menos tão rigoroso quanto o da INTOSAI. Sinal de alerta: valores éticos fundamentais. Sinal de alerta. Mnemônicos para decorar os princípios de ética profissional, ZICO ou IAC. Responsabilidades das EFS. Adotar e divulgar um código de ética. Promover cultura ética com apoio da liderança. Implementar sistema de controle de ética com estratégias, políticas e procedimentos, códigos de ética, orientações e treinamentos, monitoramento, sanções e medidas preventivas. Gestão ética. A ética deve ser critério em recrutamento e avaliação de desempenho, promoções e desenvolvimento profissional, procedimentos de denúncia e resolução de conflitos.
Utilização de ferramentas como autoavaliações, revisões internas e externas, pesquisas e entrevistas, procedimentos de resposta à má conduta. Considerações gerais. A liderança da EFS deve dar o exemplo, tom do topo. O código valoriza a ética institucional e individual. O comportamento ético é essencial para a efetividade, legitimidade e confiança nas EFS. Riscos de não cumprimento dos princípios éticos podem surgir de diversas formas, incluindo, mas não se limitando, aos decorrentes de a. Interesses pessoais, b. Parcialidade inadequada de julgamentos feitos anteriormente pelo Tribunal de Contas, c. Defesa dos interesses de entidades fiscalizadas ou de outras partes, d. Relacionamentos próximos ou de longa data, e pressões externas de entidades fiscalizadas ou de outras partes. Os tribunais de contas devem exigir que todos os seus membros e servidores ajam em conformidade com o Código de Ética, bem como prover orientação e respaldo para influenciar a sua compreensão. Os tribunais de contas devem exigir que qualquer parte contratada para realizar trabalhos em seu nome se comprometa com os requisitos éticos por eles definidos.